Muito bem, pessoal, vamos finalizar aqui a primeira parte do nosso curso de crase, no caso, nosso assunto crase, com o uso obrigatório da crase, e vamos ver agora a regra que fala das locuções. A regra diz o seguinte, com determinadas locuções formadas por palavras femininas, o uso da crase é obrigatório. Na verdade, o uso do acento indicativo de crase é obrigatório. Então, quais são essas locuções? As locuções adverbiais, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas. Você já viu, ou você, no nosso estudo, por exemplo, de advérbio, o que vem a ser uma locução? Uma locução é quando você tem duas ou mais palavras com um sentido que elas se juntam e formam um outro sentido de uma outra classe gramatical. Por exemplo, um exemplo aqui de locuções adverbiais: as escondidas, a força, as claras, às vezes, a parte, a beira-mar, à esquerda, à vontade, a meia voz, a noitinha, a risca, as tontas, a janela, a margem, a tona, a mão e muitos outros exemplos a gente poderia dar. Então, por exemplo, quando o He-Man ele punha a sua espada, coloca a espada para o ar e diz: eu tenho a força. Observa que ele está dizendo que ele tem muita força, que ele é forte, e por isso que ele fica forte. Eu tenho a força. Observa que isso é um sentido, porque a força daí, o ar que está representando a força, representa um artigo e o força substantivo. Mas se eu disser assim, a moça foi pega à força, quer dizer, ela foi forçada, forçadamente. Veja que muda o sentido. Então, aí eu vou ter o quê? Um sentido de adjunto adverbial. Entendido? Então, aí muda todo o sentido. A força, quando o He-Man fala, é uma coisa. Ela foi pega à força é outra coisa. A palavra em si, a locução, a força, dá um sentido de advérbio. E isso é uma locução adverbial. Okay? E você pode ver, assim como no caso do He-Man, que eu falei aqui da força, existem alguns casos, se você não colocar a crase, muda totalmente o sentido da frase. Por exemplo, se eu disser assim, veio à tarde, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que passou a manhã e chegou à tarde. A tarde chegou. Mas se eu colocar a crase, ou colocar o acento indicativo de crase, vem assim, veio à tarde. Quer dizer que ele veio no período da tarde. Veja como muda o sentido. Veio à tarde, passou a manhã e chegou à tarde. Quando eu coloco o acento indicativo de crase, eu já estou dizendo que foi o tempo que ele veio. Ele veio à tarde, está indicando o tempo, o período que ele chegou. Por exemplo, bateu a máquina. Se você disser simplesmente bateu a máquina, quer dizer que ele pegou a máquina e bateu a máquina. Mas se você colocar bateu a máquina, quer dizer que aquele documento foi batido utilizando a máquina. Certo? Veja como muda o sentido. Pagou a prestação. Então, eu tenho várias prestações e paguei uma prestação. Paguei aquela prestação. Mas se eu disser assim, pagou a prestação, significa o quê? Que eu tenho um carnê e estou pagando. A forma como eu vou pagar é a prestação. Poderia ser à vista, poderia ser com cheque, mas eu vou pagar a prestação. E aqui, no primeiro caso, sem o acento indicativo de crase, significa que dentre as prestações eu paguei aquela prestação. Muda o sentido. Coloquei à venda. Eu poderia dizer o quê? Coloquei a venda dos olhos, é uma coisa. Coloquei à venda, no caso, coloquei à venda ainda, significa que você tem alguma coisa e que você colocou para vender. Então, veja que a utilização ou não da crase muda completamente. Pagamento à vista. Pagamento à vista. Muda o sentido. Então, fica com um sentido diferente. Ok, pessoal? Então, em locuções adverbiais formadas por palavras femininas, em que a palavra feminina é o núcleo daquela locução, nós devemos utilizar o acento indicativo de crase. Também em locuções prepositivas. Pessoal, as locuções prepositivas, elas são bem fáceis de você identificar, certo? Por quê? Porque uma locução prepositiva, geralmente, ela é formada por um A e termina com DE. De, à custa de, à mercê de, à vista de, à maneira de, à prova de, à frente de, à beira de, à ponta de, à distância de, à margem de e à espera de. Então, geralmente,
né? Na maioria das vezes, uma locução prepositiva é formada por a e termina com de, né? Então, você observa que a palavra central aqui, ó, formada por palavra feminina: custa, mercê, vista, maneira, prova, frente, beira, porta, distância, margem e espera. Então, em locuções prepositivas formadas por palavras femininas, e fixe, a palavra feminina tem que estar... não são todas as locuções. Se eu disser assim, ó, a partir de amanhã vocês receberão aumento. Esse a partir de tem a crase? Ou você vai colocar o acento indicativo de crase? Não. Por quê? Porque a partir, ó, o centro é um verbo. Tá? Você não coloca crase antes de verbo. Beleza? Então tem que ser uma palavra feminina. E também das locuções conjuntivas. Pessoal, as locuções conjuntivas a nível de crase só tem duas: a medida de e a proporção. A medida que e a proporção que. Para você identificar uma locução conjuntiva, geralmente ela começa com a e termina com que. Tem uma palavra no meio e termina com que. Assim como as prepositivas começam com a e termina com de, né? Aqui começa com a e termina com que. E a nível de crase, você vai encontrar geralmente essas duas: a medida que e a proporção que. Então, com isso, nós aqui finalizamos os casos em que o uso da crase o uso do sinal indicativo de crase é obrigatório. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver os casos em que o uso do sinal indicativo de crase ele é facultativo. Então, até a próxima aula.